Olá, pessoal. Vamos então entrar agora realmente nessa parte de programação, né? Usando justamente a plataforma RPFlex. E aí vocês vão ver como é fácil programar usando já todos os recursos que existem numa plataforma. Então, vamos falar um pouquinho sobre programação orientada a objeto, porque basicamente toda essa plataforma usa essa tecnologia nova. Primeiro, o que é uma classe? Então, a infra, quer dizer, o core do nosso sistema, basicamente é constituído de classes que contêm métodos e propriedades que vão ser usadas para facilitar a nossa programação. Então, tem lá um conjunto de classes que o Ari desenvolveu e a gente usa os métodos dessas classes, chamando ele logo no começo. Então, a gente herda essas classes para usar esses métodos e propriedades, com o comando new, criando-se um objeto. E ao usar um objeto, a gente vai, quando vai usar um método, a gente escreve o nome do objeto que eu criei, então esse nome quem dá sou eu, flechinha, né, o hífen e o sinal de maior, e o nome do método. Fecha parênteses, porque o método e função é a mesma coisa. A diferença é que uma função você pode chamar a qualquer momento, independente de você ter criado um objeto a partir de uma classe. Enquanto que a vantagem da orientação a objeto, uma delas é que ele só vai dar acesso aos métodos quando você criou um objeto a partir do new. E aí você pode criar mais que um objeto, etc. e tal. É claro que para usar uma classe é preciso dizer onde ela está. E por isso, logo no começo do programa, você escreve um require once core folder, simplesmente dizendo onde é que está aquela classe, em qual PHP que você vai acessar. Feito isso, você estende então a classe, quer dizer, você precisa avisar, olha, eu vou estender a classe cadastro, extend rpflex mtd master dt. É essa que nós vamos usar para criar as nossas telas de edição. Depois você evoca as funções pela public function, underline construct, e aí essa função é chamada logo no início. Então é uma função que é executada independente de tudo, de você chamar, mas aí você vai executar uma série de funções do core e depois vai executar as suas funções usando exatamente os recursos do core. E aí você diz qual é o metadados, qual é o diretório que está no seu programa e assim por diante. Qual é o... Bom, a seguir se escreve uma série de funções que montam o básico da nossa tela. Aí você vai ver que tem uma série de comandos que são da classe, com definições básicas. O this indica que essa função é da classe evocada. Mesmo as funções que você criar são suas, e depois mais para frente nós vamos ver que a gente está escrevendo elas agora em português, você coloca a palavrinha this, dizendo, olha, é dessa classe aqui que eu estou chamando esse método. Porque se você colocar lá o nome de uma função, aí... E se não ter colocado os this, ele vai... Bom, qual é a função? Da onde que pega essa função? Foi uma função que você escreveu num outro lugar, tal. Tudo bem, mas não é dessa classe que nós estamos usando. E aí a gente vai escrevendo, cria as funções usando só métodos herdados. Public function edita registro, por exemplo, sempre que é uma função, abre e fecha parênteses, é a função que chama para editar registro. Mas nós vamos ver isso nesses 4 programas que a gente vai fazer. São 4 programinhas bem simples. São basicamente 2 conjuntos de programa. Esse primeiro conjunto aqui, cadastro de caixa-produto, é o cadastramento de uma caixa. Caixa é uma tabelinha nova que tem no RPFlex, que define caixas para o envio de produtos aos clientes. E depois o programa caixa-produtos, que cadastra quais são os produtos que podem ser alocados em cada uma das caixas e em que quantidade. E aí, depois, nós vamos fazer um outro conjunto de programas, o programa produto e o programa faturamento, que aí sim nós vamos falar sobre um sisteminha de faturamento, em que nós vamos fazer o cadastramento de produtos e a emissão da nota, que é um programinha que tem muita ligação, vamos até usar as tabelas originais do sistema. Bom, vamos lá?
Então vamos começar acessando o Eclipse. E lá no Eclipse vamos dar uma olhadinha no ambiente que nós vamos trabalhar. Quer dizer, esse que é o tal do repositório de programas, que normalmente fica nas máquinas dos nossos programadores e que nós temos hoje disponibilizando na VM para você ter acesso. Você não consegue comitar os programas, mas está lá para você ter acesso. Bom, temos aqui então, primeiro o diretório, tem até aqui o diretório curso, lembra do curso que a gente tinha lá um diretório aulas, onde eu coloquei aqueles programinhas que vocês fizeram? Esse daqui vocês vão mais fazer, tá? A não ser para recordar alguma coisinha, né? Aí tem o diretório ERP e o diretório ERP-Lite. Então são dois diretórios básicos. O ERP contém os programas do New, o ERP-Lite contém os programas do Flex, da versão Flex, os PHPs. Mas esses PHPs nós estamos absolutamente reutilizando, procurando inclusive não mexer neles, porque é eles que têm toda a lógica do trabalho que é feito no servidor. E aqui nós vamos fazer os programas de tela. E aí a gente tem vários tipos de programa. Nós vamos ver que para escrever o primeiro programa, nós vamos usar, na verdade, esse programa aqui, o PHTML, o map do caixa produto e quer dizer, aqui depois o cadastro, o programa no módulo. Tá? Então nós vamos lá escrever basicamente esses 3 programinhas aqui. 4 programinhas. Bom, vamos lá. No diretório funcionalidades, a gente abriu uma pasta chamada treinamento, e nessa pasta é que estão esses programas. Então, para cada programa, você tem a pasta onde escreve-se o PHP, cadastro, e dentro de cadastro nós temos o cadastro PHTML. Depois, aliás, aqui, cadastro PHP. E depois, dentro de cadastro, nós temos um subdiretório templates, que é onde eu escrevo os PHTMLs. Eu posso ter mais do que um PHTML. Entendeu? Depois eu tenho os demais programas. Aí eu tenho um outro diretório, que é o model. Aliás, vamos falar antes do mapping. Eu tenho um mapping. O mapping nós vamos ver um negócio meio complicado, que é onde eu direciono o programa quando ele vai de um lugar para o outro, que é toda essa confusão de ter a estação, de ter o servidor, de ter as tabelas, enfim. Lá do servidor, principalmente o JavaScript, o JavaScript, ele não consegue saber onde é que está o programa. Tá? Então, eu preciso indicar um caminho para ele. E é isso que a gente faz no map. Aí depois nós temos o metadados, né, como eu já falei. Os metadados ficam aqui na biblioteca de programas, são atualizados da mesma forma que os fontes. Aí eu tenho um outro diretório, que é o model. Então, programas que só têm queries, que só têm comandos SQL, vão para o model. Então, é uma prática também, não obrigatória, de você fazer as queries fora do programa principal, principalmente para reaproveitamento de queries. E o diretório Resources, onde tem exatamente um subdiretório JavaScript, onde ficam as rotinas JavaScript que afetam a digitação dos dados. Sendo que essas rotinas JavaScript também podem ser colocadas nos PHTML. Em alguns casos, é bem até interessante. E aí, depois aqui embaixo, tem o diretório ERP-Lite. No diretório ERP-Lite, os programas estão classificados todos em ordem alfabética, não existe uma divisão. E aí você vai acessá-los quando você for fazer uma migração, principalmente. Porque na migração, você vai fazer um novo programa, você vai ver o que o Flex fazia, vai substituir tudo pelo programa, mas quando você for para o servidor, você vai usar exatamente o mesmo programa que já existe hoje no Flex. Então vamos primeiro analisar o cadastro PHP. Vamos dar uma visão por alto, aí eu vou dar uma interrompida, o vídeo não ficar muito longo, e depois a gente volta detalhadamente. Então, o PHP, que é a parte principal da programação, o PHP, você vai escrever, primeiramente, definir a classe. Dentro da classe vai ter lá um método chamado conceito. Nesse método, você vai definir os conceitos básicos do teu programa, né? São funções que exigem parâmetros, definindo basicamente o seu programa. O que você vai escrever aonde? Você vai escrever tudo isso aí. Terminou aqui
o construct, fechando essa chave aqui, aí você vai escrever as funções. Essas funções, aqui nesse programa, ainda estão em inglês. E o pessoal que está programando a migração está escrevendo elas em inglês. Eu vou mostrar depois um exemplo em que essas funções que são escritas por você, mas usando métodos do core, lá da classe que você herdou, vão estar escritos em português, para facilitar. Assim você sabe que tudo que você escreveu aqui em cima, em português, são funções que você tem que escrever. Não pode esquecer. E aí vem o Record Edit e o Read Data, que fazem a leitura do registro que foi selecionado para edição. Depois nós temos a função Record Template, que manda os dados para a estação, através do template que você escreveu, né? Quer dizer, você escreveu o PHTML, definindo detalhadamente como é que vai ser a tela de edição, e usando também uma função Before Render, mas que é que pré-renderiza aquilo que você quer mandar para a tela. Quer dizer, tem algumas coisas que você quer mudar a partir do metadados, não é exatamente aquilo que você quer mais algum bagulho, você vai lá e coloca isso. E aí depois tem a função Record Delete, que apaga o registro, também você que tem que escrever, e a função Save, que é a função que salva os dados. Essa normalmente é a função que ocupa a maior parte do tempo do programador, porque é no Save que você faz toda a atualização de todas as tabelas a partir do que o usuário digitou. Bom, então veja que o negócio tem essa estrutura. É evidente que esse aqui é um programinha simples, 244 linhas, e isso com os comentários, porque sem os comentários ele não dá nem 100 linhas. Mas tem programa aí que tem 2.000 linhas, e fora os agregados dele, né? O PHTML, o MAP, mas esses programas normalmente são mais fáceis e não ocupam tanto tempo, ok? Então vamos dar uma parada para depois realmente pegar